ao barroco. Porque quando você vê muitas florzinhas, você vai dirigir-se ao rococó, certo? As florzinhas, você vai perceber isso. Agora, tem características também de barroco. Exemplo, esse pequeno bordado colocado no friso, ele é um pouco do barroco. O barroco, ele está introduzido no rococó. Entenderam? É uma moldura de época que também contextualiza a própria pintura. Uma pintura de 1926, quase 100 anos. Vamos agora analisar a obra de um autor também acadêmico, que é o Raimundo Sela. Vamos fazer uma analogia ao trabalho do Vicente Leite. Qual é a diferença? O que vocês percebem aqui? Que essas pinturas de Sela, essa específica, ela não tem a mesma dramaticidade como a que viram do Vicente Leite. Já outras obras, como Os Pescadores, vocês vão perceber a dramaticidade até no movimento de escorço da mão. A mão, com aquele movimento, o despojamento, a naturalidade e a superposição e sobreposição dos elementos que compõem a obra. Nesse trabalho, vocês percebem uma possível penumbra de tranquilidade. Esta paisagem está em repouso, identificada pela horizontalidade muito expressiva na obra. Essa horizontalidade está causando repouso. Se ele coloca alguns coqueiros aqui em cima ou aqui ao lado, ele vai quebrar essa monotonia. Todos estão entendendo? Uhum. E essa monotonia, ela predomina por conta da horizontalidade do cenário e da cena, os barquinhos que estão no mar. Outra comparação com a obra de Vicente Leite é que ele coloca as tonalidades do céu simultaneamente no mar. Também causa um repouso, quer mostrar a tranquilidade do mar, a flexibilidade da recepção da luz do céu no mar, ou seja, é o reflexo. Vamos agora para mostrar outra obra que tem uma similaridade. Vocês também percebem repouso por conta da horizontalidade do cenário e da cena dos barquinhos. Faz um díptico praticamente, a união dos dois trabalhos, né? Parece que os dois foram feitos para o mesmo cliente. Concordam? E o fato de não ter personagem, isso também implica? Não, mas eles têm. Pronto, nessas obras ele coloca uma cena, pessoas muito sutilmente. Ele dá só uns toques, fazendo bonequinhos para contextualizar a cena no cenário. Agora, o foco não é a cena, o foco é a retratação do cenário, a leveza. Mas que movimento nessa daqui, por conta da luz, ela fumaça. Justamente, ela tem um pouco mais de movimento, mas ela tem ainda repouso. A horizontalidade, ela causa repouso. Como eu falei, se tem um coqueiro ou um elemento vertical contrapondo com a horizontal, aí quebraria essa tranquilidade e entraria um patamar de movimento, de dramaticidade. Ok? Vamos agora para outro trabalho. Vamos lá. Vamos começar observando esse cangaceiro do artista cearense que teve um reconhecimento fora do país,
aqui Aldemir Martins. Vivo, né? Vivo? Vivo e morto. Vivo e morto, não faltando. É um desenho que percebe aquarela e nanquim. O papel especial. Agora, o que chama a atenção para vocês? Me diga. O cangaço aí. O que vocês podem perceber é a dramaticidade da textura colocada em rachuras. O que é a rachura? O contexto técnico da representação plana. É a rachura que vocês percebem. Ele faz esse plano contextualizado em tramas. E isso é uma rachura feito com a caneta nanquim. Movimentos precisos, ele consegue transformar o preenchimento da imagem em textura e faz com que esse cangaceiro crie outro plano além do plano de fundo. Se vocês cerrarem os olhos, fecharem um pouco, vocês vão perceber que ele está preso e ao mesmo tempo solto. Você vê que ele faz parte do fundo, mas ao mesmo tempo o desenho o solta. Estão percebendo ou não? Essa trama dá uma sensação também de transparência. Ela deixa claramente que ele quis mostrar não o cangaceiro real, nem a pintura de um cangaceiro, e sim a representação linear do cangaceiro. Resumindo, um desenho. Percebem que é um desenho puro? Percebem isso? É um desenho puro. Você sente que tem desenho. A representação das linhas, o movimento, a dramaticidade, a assimetria que ele coloca no corpo do elemento que está em posição, ele está em posição. Ele não está em superposição e escorço. Ele está em posição. Seria muito fácil ele preservar essa rigidez. Agora, com o movimento técnico de representação, ele faz com que esse elemento crie movimento. E percebendo, vocês veem que realmente ele tem movimento. Vamos para outro desenho. O que difere a ave do cangaceiro? Primeiro, ele não coloca uma imprimatura ou veladura no fundo, contaminando o plano do papel, o plano de fundo. Ele não contamina o plano do papel. Ele deixa o papel em alta respiração, para dar limpeza e poder trabalhar minuciosamente no figurativo linear. Então, observem que aqui ele já tem uma caneta com bico mais fino, movimentos mais precisos, no intuito de dar preenchimentos em tempo e espaço diferente. Ele aplica algumas tonalidades de cores para quebrar a monotonia do desenho preto. E são toques sutis de duas cores de médio porte complementares. No caso, o laranja e o azul. Ele teve a liberdade de fazer isso porque ele não contaminou o fundo com uma imprimatura. Entenderam? Agora, o que vocês percebem similar é a dramaticidade em um elemento que está em posição. Ele pega um elemento em posição e causa dramaticidade através da sua representação linear. Horizontaliza, mas você percebe diagonais, movimentos ascendentes e descendentes que vão desprender o desenho do plano, com a ajuda da respiração que foi preservada no papel. Ok? Alguma pergunta? Pronto, vamos agora para a próxima ordem.
Esse aí, o povo copiou muito ele, né? Ele fez sucesso, aí ele contratava o povo para copiar, para vender, ele assinava. Muito bem. Aí Chablot deu assim, ofereceu, né? Conseguiu ele fazer uma exposição na Europa. Ele foi. Ele não foi premiado, mas foi reconhecido, né? Lá no museu, lá na universidade tem, que ele foi um artista reconhecido. Pronto. Olha, Vocês percebem uma incoerência na composição deste espaço? acho só. Exemplo, essa pincelada é totalmente diferente desta pincelada. Pode ter sido a 4 mãos, né? Justamente. Eis a prova de que esse trabalho não foi pintado somente pelas mãos de Chico da Silva. A característica principal de Chico da Silva é a naturalidade nas pinceladas. O despojamento, característica do autodidatismo. A não preocupação com a produção por conta do excesso. Então essa é uma característica muito importante do Chico da Silva. Contrapondo com linhas, simetrias de seus discípulos. Então observem bem que essas linhas, este movimento, esta simetria... É bem grosseiro isso aí, né, Beto? Não, está Não, muito elaborado. Isso aqui, daqui. Isso. Está muito elaborado. E essa elaboração é uma característica própria de seus alunos, Sim, de quem está aprendendo com o conhecimento. E Chico da Silva, ele pintava sem o conhecimento técnico da pintura. Ele não se preocupava com as texturas. Por conta disso, vocês vão perceber o branco misturado com laranja, sobrepondo o marrom, causando o efeito de poluição visual. Academicamente, isso seria um erro técnico em pinceladas, mas é a característica do Chico da Silva. E aqui a característica de seus discípulos. É um trabalho possivelmente feito a 4 mãos. Entenderam? Vamos para outro trabalho. E esse preenchimento que ele dá, essas cores? Barrica. Creio que todos aqui tenham ouvido falar desse artista. É um artista que contribuiu para o processo regional artístico do nosso estado. Sua principal característica era a desconstrução das formas, principalmente lineares. A aplicação de cores saturadas, sendo destacada pelo excesso de preto, que não está tão explícita nesta obra. Agora, o amarelo cádmio, o verde musgo, são as maiores cores que ele representava. A textura, o empastamento, a flexibilidade da tinta, a fluidez da tinta representa e caracteriza o trabalho do Barrica. E o vermelho? O vermelho era cauteloso, ele dava toques sutis para não quebrar, para não causar um desequilíbrio em seu colorismo e também para ele não perder a característica da expressividade do amarelo. Foi um artista figurativo expressionista que teve uma grande preocupação com o impacto visual. A sua produção não foi tão grande, mas era uma preocupação, uma produção preocupada com uma proposta lírica, uma proposta que fazia com que ele transcendesse na sua produção em obras de pequeno porte.
Agora eu queria mostrá-los como sua pintura tem dramaticidade. Percebam que aqui você não percebe uma horizontal, você não percebe a linha do horizonte. Raramente você vai encontrar uma linha horizontal no trabalho do Barrica, e muito menos uma vertical. Na própria cerca vocês veem ela em diagonal, nas portas ela fragmentada, janelas todas em fragmentos. Você vê um lado aparente, o outro lado só gestual. Um bonequinho feito com duas pinceladas, chamada pinceladas gestuais. Ok? Alguma pergunta? Quem tem dúvida? Essa é uma das telas de dimensões maiores dele. Isso. Porque normalmente ele fazia... A produção dele era em torno de 50 por 40 a 20 por 30. Ele chegou a pintar alguns trabalhos 70 por 50, 80 por 60, agora muito poucos trabalhos específicos para um cliente, para uma exposição e pouco. A produção maior eram em telas pequenas. Inclusive, ele foi um artista que fez a abertura do lançamento da Galeria Panorama. Foi ele que inaugurou com sua exposição individual a Galeria do Francisco, a Galeria Panorama. Pronto? Vê que ela se autorretrata ao lado dos seus filhotes. Né? E pinta sem sofrer, eu acho. Mas pinta sem sofrer. Isso. O estilo do igual É o mesmo do Barrica. O estilo dele faz Estamos na área de abstração. Que abstrato é esse? É o abstrato informal. O que entendemos por abstrato informal? É aquele abstrato que não tem preocupação com nenhuma forma figurativa, seja linear, geométrica ou contextualizada em uma proposta de pensamento figurativo, certo? Esse é o abstrato informal, é aquele que você só vê movimento, cores, espaço. É o mesmo abstrato que vocês vão encontrar Tomi Otaki e outros artistas. Entenderam, pessoal? Vamos lá. A pintura do artista cearense Antônio Bandeira. Bandeira teve uma grande experiência no âmbito da abstração, passou pelas escolas de arte, estudou em Paris, teve experiência com desenho acadêmico, onde retratou também modelos vivos, mas a sua identificação foi com a expressão do abstrato. Ele é